Boletim médico das últimas horas de Jesus Cristo. Jesus entrou em agonia no Getsêmani, escreve o evangelista Lucas. Orava mais intensamente, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a correr pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue ou hematitrose é um fenômeno raríssimo. Produz-se em condições excepcionais. Para provocá-lo, é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo, o terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens. Devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre os quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, e de diferente estatura. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage a um sobressalto de dor. As forças se esvaem. Um suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea. Calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Com longos espinhos, mais duros que aqueles da acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos, e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colocada nas chagas, e tirá-la é atroz. Alguma vez você já tirou uma atadura de gaze de uma grande chaga? Não. Sofreram vocês mesmo esta experiência, que muitas vezes precisa de anestesia? Podem agora vos dar conta do que se trata? Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de terra e pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Horrível suplício. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus. Com um golpe certeiro de martelo, aplantam
e arrebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. No mesmo instante, o seu pólice, com um movimento violento, se posicionou opostamente na palma da mão. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se como uma língua de fogo pelos ombros, lhe atingindo o cérebro, uma dor mais insuportável que o homem possa provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. De sólido, provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus não, pelo menos se o nervo tivesse sido cortado. Ao contrário, constata-se experimentalmente, com frequência, o nervo foi destruído, só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará, despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava. Elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo-o tombar para trás. O encostam na estaca vertical. Depois, rapidamente, encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos o laceram o crânio. A cabeça de Jesus inclinou-se para a frente, uma vez que a espessura do capacete o impedia de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudíssimas. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. As feições são impressas. O vulto é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca. Lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida em bebida ácida. Um uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados. Os dedos se curvam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios. A respiração se faz, pouco a pouco, mais curta. O ar entra com um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho. Depois se transforma num violeta purpúreo e enfim em cianítico. Jesus, atingido pela asfixia, sufoca. Os pulmões cheios de ar não podem mais se esvaziar. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Que dores atrozes! Devem ter martelado seu crânio. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus tomou um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforçando-se a pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração se torna mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo. E a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável.
Enxames de moscas, grandes moscas verdes e azuis, zunem ao redor do seu corpo, irritam sobre o seu rosto, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura se abaixa. Logo serão 3 horas da tarde. Jesus luta sempre, de vez em quando se eleva para respirar. A asfixia periódica de um destroçado. Uma tortura que dura 3 horas. Todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos lhe arrancaram um lamento. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus grita: tudo está consumado. Em seguida, num grande brado, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele fez tudo isso por amor a você. E você, o que faz por ele? A Bíblia diz que meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei das eras. Ele é o rei dos céus. Ele é o rei da glória. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este é o meu rei. Será que você o conhece? Meu rei é um rei soberano. Não há como medir o tamanho do seu infinito amor. Sua força é imensurável. Ele é totalmente sincero. Ele é eternamente constante. Ele é imortal e gracioso. Ele é imperialmente poderoso. Ele é imparcialmente misericordioso. Será que você o conhece? Ele é o maior fenômeno que cruzou os céus da terra. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do pecador. Ele é a pedra fundamental da civilização. Ele é incomparável. Não há ninguém antes dele. Ele é a ideia mais elevada na literatura. Ele é a maior personalidade na filosofia. Ele é a doutrina fundamental na teologia verdadeira. Ele é o único qualificado para ser o único e suficiente Salvador. Será que você realmente o conhece? Ele me dá força quando estou fraco. Ele ouve a petição daquele que é tentado e provado. Ele é o Salvador. Ele dá força e sustenta. Ele protege e guia. Ele cura os doentes. Ele limpa os leprosos. Ele perdoa os pecadores. Ele perdoa os devedores. Ele liberta os cativos. Ele defende aos fracos. Ele abençoa os jovens. Ele serve ao abatido. Ele lembra dos anciãos. Ele recompensa o diligente. Ele traz a beleza ao mundo. Será que você realmente o conhece? Ele é a chave do conhecimento. Ele é a fonte da sabedoria. Ele é a porta para a libertação. Ele é o caminho para a paz. Ele é a estrada para a justiça. Ele é a direção da verdade. Ele é a rota para a santidade. Ele é o portão para a glória. Você o conhece? Sua vida é incomparável. Ele é bondoso sem limites. Sua misericórdia dura para sempre. Seu amor nunca muda. Sua palavra me satisfaz. Sua graça é suficiente. Seu reinado é reto. Seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Como posso descrever a este Deus? Sim, Ele é indescritível. Sim, Ele é incompreensível. Sim, Ele é invencível. Nada pode resistir à sua força. Você não pode tirá-lo da sua mente. Você não pode tirá-lo do seu redor. Você não pode viver mais que Ele. Sim, você não pode viver sem Ele. Os fariseus não o suportavam. Eles descobriram que nada podia o impedir. Pilatos não encontrou culpa nele. Herodes não pôde matá-lo. A morte não pôde alcançá-lo. Seu túmulo não pôde segurá-lo. Ele é o meu rei. Este é o meu rei.